Olá, pessoal, boa noite. Boa noite todas as conselheiras, conselheiros aqui presentes. Estamos dando início à nossa 123ª Assembleia Geral Ordinária do plenário do Conselho Regional de Museologia da Primeira Região. É uma felicidade ter todo mundo aqui com a gente, né? Nós temos aqui 18 pessoas, 19 comigo na sala. E esse é um momento importante, né, para a gente, de posse de novas conselheiras que foram eleitas há pouco, no processo eleitoral de 2025, e também é um momento de encerramento de ciclo. Nós estamos fechando o ciclo de uma gestão e abrindo agora outra, né, outra frente de atuação. Então, muito obrigado pela presença. Quero registrar com carinho e agradecimento a presença da nossa presidente do COFEM, Rita de Cássia de Matos, sempre presente e com a gente no nosso trabalho cotidiano e também em todos os momentos. Então, muito obrigado, Rita, em seu nome quero cumprimentar e agradecer ao COFEM como um todo e também a todo mundo do plenário do Corém UR que está aqui presente, os conselheiros, conselheiras. Quero de partida já registrar a ausência da conselheira Carla, que por questões de trabalho não pôde estar conosco, e também da conselheira eleita, que vai ser empossada hoje, André de Brito, que também por questões de viagem, compromissos acadêmicos de trabalho, também não pôde estar presente, tá? Inicialmente, então, quero abrir esse espaço para uma palavra, né, da nossa presidente do COFEM, aproveitar que ela está aqui com a gente, para que ela possa cumprimentar os museólogos e museólogas presentes, e para depois, na sequência, a gente começar a ordem do dia. Rita, por favor. Boa noite, estão ouvindo? Eu hoje estou com a minha rede aqui toda problemática. Bom, mas estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Sim, tá, estamos te ouvindo. Então, é um prazer estar aqui, né, acompanhar mais uma vez o trabalho que o Saulo vem fazendo ao longo desses 4 anos, né, do tempo que ele ficou nas 2 gestões como presidente, dar posse a novos conselheiros, né, que estão acreditando nesse trabalho, né, e iniciando, como o Saulo falou, um novo ciclo, né, certamente de continuidade desse trabalho importante que foi feito ao longo desses anos, né, de retomada do Corém, né, principalmente quando precisou, infelizmente, né, por questões legais, em 2018, o COFEM teve que suspender o Corém Sexta Região e passar todos os conselheiros, né, e o território, né, que já era grande, passar para a primeira região. Foi um desafio muito grande que eu considero, né, porque vivenciei naquele período, né, todas as dificuldades e hoje ver o Corém Primeira Região como está. Parabenizo o Saulo e a equipe ao longo desses anos, porque vocês conseguiram fazer um trabalho belíssimo, criar uma delegacia, criar 2 delegacias, né, que são sementes de um futuro conselho, né? Então, é um prazer realmente ver o resultado desse trabalho, né? Então, quero parabenizar também os novos conselheiros e desejar uma feliz gestão para todos vocês. Obrigada, Saulo. Obrigado, Rita. Vou desligar aqui o meu microfone. Agradeço pela presença e pelas palavras, principalmente pelo apoio, né, que foi dado durante todo esse período, né, de trabalho conjunto, de dedicação, né, que nós tivemos aí no âmbito do sistema. Então, todo esse tempo, né, a gente contou muito com o seu apoio e, claro, da diretoria como um todo do COFEM, e agradeço muito, né, porque sem esse apoio não teria sido possível. Quero também registrar e agradecer a presença aqui do presidente do Corém da segunda região, Lucas Cuba Martins. Muito obrigado pela presença, Lucas. É uma felicidade ter você com a gente. Antes de passar ao protocolo de posse, né, das novas conselheiras, como a Rita falou, agora a gente está fechando um ciclo de gestão, né, eu estou na presidência do conselho desde 2022, então
foram duas gestões, né, à frente do Corém UR, e agora em 2025 eu estou me despedindo, né, desse lugar, da presidência. Não sei como vamos aqui construir o futuro, né, dessa gestão, mas por questões mesmo de necessidades pessoais, de dedicação e trabalho, estou fechando um ciclo, e também a necessidade da gente ter a renovação, né, da gente ter mudanças, novas perspectivas. É sempre bom, é sempre salutar, né, que as instituições elas se renovem, elas consigam ter novos horizontes, né, de atuação. Então, a gente está fechando um ciclo de 4 anos, um ciclo que foi de muitas dificuldades, mas também de muitas alegrias, de conquistas e de desafios, né, como sempre quando a gente resolve assumir uma empreitada como esta, que é estar na diretoria do conselho. Foi também um período de muitos aprendizados, algumas frustrações, né, como não poderia deixar de ser, mas que acredito que entregamos um Corém muito diferente daquele que encontramos, né, apesar dos esforços que sempre destaquei, né, de gerações profissionais, mas nós tínhamos outros cenários, né, nós tínhamos outras dificuldades, né, então hoje o cenário tecnológico mudou radicalmente, e a gente tem, né, aproveitado bastante isso, utilizado bastante, investido na digitalização, no governo digital, né, da nossa autarquia, e isso tem modificado, né, a forma de comunicar, a forma de tratar, a forma de lidar, e fortalecido, né, o conselho. Antes de fazer, então, a passagem, eu quero fazer um breve relato, né, bem muito simplificado mesmo, desse fechamento de ciclo, só apresentando brevemente algumas questões que eu considero relevantes. Peço licença para vocês aqui que eu vou compartilhar a tela. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Sim, né? Ok. Deixa eu só verificar que está tudo ok lá no YouTube, porque eu tinha feito uma fixação aqui da tela, ver se está sendo transmitido. Eu acho que não está aparecendo lá no YouTube, deixa eu verificar aqui rapidinho. Pronto, acho que agora vai. Só um minutinho. Só um breve relato, assim, não será exaustivo, né, esse relato de resultados, na verdade, não está conseguindo lá no YouTube, quando faço a projeção dela cheia, ele some. Isso é que está acontecendo aqui. Mas eu vou manter dessa forma, para que as pessoas consigam também lá visualizar. Um pequeno balanço, né, de como está nosso conselho hoje, de como que a gente pretende também que ele vá se desenvolvendo, né, que a gente consiga alcançar nesse período, né. Então, um pouco eu queria começar por um retrato, né, dessa realidade atual, o que é o Corém, né, atualmente, como ele tem se estruturado, né. Então, nós temos um conselho hoje que abarcam, como a Rita referiu também anteriormente, uma jurisdição muito grande, né, nós temos aí 13 estados em nossa jurisdição, que é um número muito significativo, né, e impõe muitos desafios, mas nós tivemos também um incremento dos nossos registrados, especialmente após a criação das delegacias. Então, queria aproveitar já para agradecer, né, a Paola Maués, a Jéssica Tarini, que está aqui, ao Samuel Pastor do Nascimento, Elinildo, e todas as pessoas, e de algum modo, colaboraram para a criação e fortalecimento das delegacias, né? Marisa, se o áudio está aberto. Pelo visto, tem uma fofurinha aí falando. Pronto, acho que eu consegui desativar, acho que o áudio aqui de Marisa.
Ela deve estar com netinho ou netinha, enfim. Então, nós temos esse número, né, atualmente 471 profissionais registrados e ativos. Ainda temos um enorme desafio com relação à inadimplência, né, uma situação que persiste ainda no Conselho, apesar dos nossos esforços em tentar diminuir, né, encontrar soluções, saídas, acordo. E, infelizmente, tem profissionais que são conscientes quanto à importância das contribuições, né, das anuidades, principalmente para a manutenção do conselho, e tem outros que nem tanto, né. Nós orientamos, nós esclarecemos, mas ainda persiste um quadro de inadimplência muito alto, e que a gente espera seguir revertendo, né, porque isso representa a entrada de recursos que fortalecem a entidade. Nós, quando chegamos ao Corém em 2022, nós tínhamos 2 empresas somente registradas, né? Atualmente nós temos 12, sendo que algumas já pediram desligamento nesse processo, porque deixaram de existir, mas foi um momento significativo e principalmente oriundo. 2 fatores foram decisivos, né? A ação de fiscalização, e até hoje ainda temos muitas empresas que atuam no campo sem registro, mas sempre que tomamos ciência, a gente tem realizado ação de fiscalização. E segundo, também a criação de novas empresas, especialmente por museólogos, né, empreendendo nessa área, o que tem também representado aí um ganho, né, especialmente em alguns contextos, como o Pará, por exemplo, que tem tido um avanço nessa questão. E aí é fundamental, né, que a gente ocupe também o mercado, a gente precisa da criação de mais empresas, né, por profissionais, museólogos e museólogas, para que a gente possa ocupar esse mercado que ainda hoje, né, possui pouquíssimas empresas especializadas e especialmente em territórios, né, em vários estados que atualmente não são atendidos. Basicamente, nossas empresas estão concentradas hoje no Pará e na Bahia, né, então a gente precisa pensar essa capilarização também das empresas, né. Nós também temos 4 pessoas jurídicas sem fins lucrativos registradas, são museus ou mantenedoras. Ainda é um desafio o registro dos museus, né, e das instituições que desenvolvem atividades de museologia que não tem fins lucrativos. Recentemente nós fizemos um comunicado geral, um envio de um ofício circular, reforçando a importância dos museólogos e museólogas trabalharem para registrar os seus museus no Conselho, e ainda esperamos, né, estamos esperando esse retorno. Então, é uma questão que os museólogos precisam se atentar, que fortalece sua atuação, fortalece o Conselho, e é uma questão que está prevista, né, na legislação. Então, a gente espera avançar nesse quesito. Vou passar aqui um minutinho. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar, que considero muito significativo desse período, é relativo às nossas receitas e despesas, né? O Conselho tinha uma arrecadação muito baixa, a gente foi, inclusive, mostra o trabalho de fiscalização que está sendo feito, e também um aprimoramento, né, dos próprios mecanismos institucionais, da comunicação, uma presença maior em redes sociais, os e-mails que agora efetivamente chegam, né, então a gente adotou novas ferramentas e metodologias. Então a gente sai lá em 2019, né, de uma arrecadação que está ali na faixa dos R$30 mil, para cerca de mais de 200 mil em 2024, né. Então, esse é um resultado de um esforço, né, de recuperação de valores, mas também de uma aproximação com a categoria, né, e próprio, eu diria, de um reconhecimento também da categoria, que o Corém tem feito um trabalho, apesar das suas limitações, né, isso reflete também na arrecadação. Nós tivemos, nesse período todo, né, um equilíbrio bem interessante entre receitas e despesas, com, no geral, um superávit, né, ou quando tivemos um déficit muito pequeno, e em 2024 nós tivemos uma despesa um pouco maior, que é aquela linha azul mais escura ali embaixo, né, que foi um pouco mais de 200 e quase 270 mil, 290 mil, uma coisa assim, porque nós fizemos um investimento, né? Então, o Conselho, ele tinha uma sala, tem até hoje, tem uma sala em Salvador, onde fica a sede, e nós fizemos a aquisição de mais 3 salas, né? Surgiu a oportunidade de comprar 3 salas por um valor muito bom, né, para a entidade, considerando a região e tal. Então, nós investimos, então, hoje nós praticamente triplicamos a nossa área de
para atuação, né? Nós já tínhamos essa dificuldade, porque o Conselho foi crescendo, incorporou a sexta região, a nossa documentação, né, já não comportava a sala que nós tínhamos, então foi essencial essa mudança. Enfrentamos muitos desafios também nesse processo, porque tivemos, né, desde daqui Isadora, que é nossa assistente administrativa, que trabalha todos os dias na nossa sede, que sabe bem, tivemos problemas desde de ligar a energia elétrica dessas salas, até agora, mais recentemente também, uma infestação de cupim que a gente teve que combater, mas, enfim, hoje está tudo ok, está tudo certo, foram feitas todas as diligências necessárias, e nós temos hoje um espaço mais adequado, né, para o desenvolvimento das nossas atividades e para a guarda, inclusive, do nosso acervo e por aí vai. Então, por isso que esse valor está um pouco elevado da despesa, mas por conta desse investimento, né, um investimento que representou um ganho aí para o Corém, em termos de ter mais um espaço aí, né, para alocar os seus materiais e também os profissionais que atuam, né, nossa intenção é ampliar o quadro também de funcionários no médio prazo, então era essencial esse novo espaço. E, por fim, para mostrar um pouco para vocês também esse processo, a atuação de fiscalização, nós vínhamos, né, com um processo de atuação muito tímido, né, em 2022 a gente expediu cerca de 30 e poucas ali notificações, 23 crescemos um pouquinho mais, e em 24 nós tivemos aí um áudio de quase 200 notificações, né, sem contar processos de fiscalização que não estão aqui necessariamente incluídos, que envolveram envio, porque aí, no caso, não faz uma notificação somente, né, você envia ofícios, envia autos de infração, no caso, quando foram aplicados, e só num exemplo aqui para vocês, nós fizemos ano passado um processo de fiscalização que o processo em si tem mais de 2.000 páginas, né, entre notificações, respostas, contra-respostas, enfim. Então, são processos geralmente muito complexos e que tem todo um rito, né, estabelecido pelo COFEM, inclusive, que nós seguimos, e aqui é só uma pequena parte, né, desse processo que é a fiscalização. Esse ano a gente deu uma queda, mas a gente está nesse final do ano retomando com o envio de mais notificações, então a gente espera, né, chegar ao final do ano com um cenário um pouco melhor, sem contar que nós também estamos enviando um conjunto de ofícios de solicitação de informação para instruir processos de fiscalização. Então, em muitos casos, a gente não tem informação, não encontra, então a gente tem utilizado essa estratégia, né, de entrar em contato com as instituições, e aí de uma forma um pouco mais amigável, né, primeiro solicitando informações, depois, né, já no contexto da solicitação de informações, já dando pequenas orientações e pedindo explicações para a ausência de museólogos, principalmente museólogas nas instituições, e a partir disso a gente também está estruturando e pretende estruturar processos mais amplos, né, de fiscalização. Então, basicamente isso que eu queria apresentar, aproveitar que a Isadora entrou para registrar um agradecimento muito especial a ela, que atua como nossa assistente administrativa no Conselho, e que tem prestado, assim, um serviço muito valioso, né, para a gente. Ela está lá na sede todo dia, ela que gerencia toda a parte administrativa do Conselho. Então, muito obrigado, Isadora, pela parceria nesses anos, né, de trabalho conjunto, e espero que você siga, né, no Corém e colaborando, né, com a nossa autarquia. Também agradecer ao nosso contador, o Manuel, que ele está aqui agora nesse momento, mas que tem sido muito importante, né, para a gente ter um trabalho de contabilidade sério, correto, e eu acho que é isso, para esse primeiro momento. Quero, então, eu queria, na verdade, antes de seguir, eu vou abrir a palavra, se alguém quiser fazer também alguma fala, pode levantar a mãozinha e fazer considerações. Não? Então vamos seguir. Vamos seguir para a nossa pauta aqui, que ela tem alguns momentos importantes. Nós tivemos recentemente posse, né, de novas conselheiras e conselheiros, a eleição de novas conselheiras e conselheiros, como todos os anos acontece, né, o plenário do Corém é renovado em 1/3 a cada ano, e esse ano a gente, então, tem novas conselheiras aqui, que eu vou, então, convidar para tomar posse, né. As conselheiras regionais efetivas, né, com mandato de 2026 a 2028, conselheiras André de Brito e a conselheira Tatiana Alves de Almeida.
as conselheiras regionais suplentes para o mesmo período, 2026 e 2028, Ana Cristina Dias Coelho e Doriene Monteiro Trindade. Não, perdão, e Silvia Raquel de Souza Pantoja. E a conselheira regional efetiva, que terá mandato de 1 ano, porque essa vaga é oriunda de vacância, Doriene Monteiro Trindade, que atuará conosco no ano de 2026. Então, declaro as conselheiras empossadas, solicito, então, que o plenário, né, possa chancelar essa posse, parabenizo-as pela eleição e agora pela posse, desejo muito sucesso e muito êxito no trabalho no Conselho, e também quero deixar aqui para que elas possam se pronunciar caso queiram. Bom, eu vou começar agradecendo, né, ao Saulo, né, ao Corém, mas principalmente ao Saulo, né, pela excelente gestão que ele tem feito no Corém, primeira região. Eu não sei o que seria da gente sem ele, e eu não sei agora o que vai ser de nós sem ele. Então, muito obrigada, Saulo, e também parabenizo as demais colegas que estão sendo hoje empossadas junto a mim. Obrigado, Silvia. Fico muito feliz de vê-la aqui. Essa relação, né, que vai sendo construída aos pouquinhos aí, de aproximação, que agora, felizmente, né, a gente conta com você aqui no plenário. Fico muito feliz. Mais alguém? Oi. Então, eu vou depois da Ana, então. Pode ser. Não, você abriu primeiro, pode ir. Posso? Tá, então... Bom, também é rápido, quero cumprimentar todos que estão aqui. Também quero agradecer ao Saulo pelos serviços. Ano passado ele foi essencial, algumas coisas que me afetaram diretamente, essa questão de notificar órgãos, né? Eu fui, assim, precisava da ajuda do conselho, ele sempre esteve lá presente no WhatsApp, muitas trocas de mensagem, então agradeço muito. Agradeço também seu trabalho, porque, assim, aqui no Norte a gente ainda tem uma questão de fortalecer a área da museologia, né? Quem está no conselho sabe que, assim, a gente ainda está tentando lutar pelo nosso espaço aqui nos museus da região norte. Então o Corém vem atuando, vem pressionando e os resultados estão aparecendo, mesmo que lentamente, até porque a gente tem que lutar contra muitas forças, né? Mas está acontecendo e eu sou muito grata. Também dizer que é uma honra estar aqui. É um mandato de 1 ano, vai ser a minha primeira experiência dentro do conselho, então eu prometo dar o meu melhor, fazer jus a todos os votos que eu tive. Quero cumprimentar a minha colega Silvia, da UFPA, também, que vai começar. Eu falei para ela assim: se tu for, eu vou, né? Então a gente se inscreveu basicamente no mesmo dia. Então, além da Silvia, contar com o apoio de todos também e que contem comigo. Muito obrigada. Obrigado, Doriene. Ana? Oi, gente, boa noite. Eu queria começar minha fala agradecendo pelo aprendizado a Saulo, a Isa. Foram 2 momentos muito importantes, foi uma aprendizagem enorme, esse processo, né, de estar no conselho. O convite que foi feito por Saulo, eu abracei. Eu acho que nesse período a gente avançou muito enquanto profissão, esse reconhecimento da nossa importância. Eu acho que a gente tem que continuar nessa crescente, né, de demarcando mesmo o nosso espaço, fazendo valer toda a legislação, todo o arcabouço legal que já envolve a nossa área de trabalho. Quero agradecer pela a oportunidade de estar mais uma vez no Conselho. Estou muito feliz em ver pessoas importantes que considero estar participando do Conselho. Tem Tati, tem Silvia, que é meu colega de mestrado, estava saindo, ela estava entrando, tem Doriene, que eu estou conhecendo, Isa, é fundamental para a gente. Já estou cantando, viu, Isa? Não vá, não nos abandone, por favor. Brendo também, Rita, sempre presente com a gente. Então, assim, eu deixo minha mensagem de agradecimento pelo período que passou, sobretudo a Saulo,
e também por esse retorno, e uma convocação aos nossos colegas que se apropriem do conselho, participem mais do conselho. É importante que a gente esteja legalmente registrado no conselho, que a gente conheça a legislação que envolve a nossa profissão, participe das instâncias deliberativas, a gente precisa estar mais presente nos espaços. Então, muito obrigada, um abraço a todos. Obrigado, Ana. Tati? Boa noite, pessoal. Agradeço aos votos recebidos, né, para essa missão. Mais uma vez, voltando ao Conselho também. Estou na dúvida se foi 2008, 2009, que eu estive na vice-presidência do Conselho. Fiquei um tempinho também, quando eu fui para Maceió, mas voltei para Salvador e Saulo, me cutucando ali, para eu voltar. Precisei de um ano para equilibrar a cabeça e as coisas. E esse ano eu estou realmente assumindo compromisso com o Conselho, porque se tem uma pessoa que aperta muito a mente de Saulo, pergunta, tira dúvida, né, sou eu. Agradeço muito a Saulo, a Isadora, né, e a todas as colegas que estiveram antes, porque não é fácil estar no Conselho, não é fácil a gente reclamar. Difícil é a gente sentar e nos colocarmos nesse lugar, né, de conselheiras, de presidente, né, que é o caso de Saulo agora, de quem for assumir, que não serei eu, mas é uma função que a gente tem que ter muito respeito por quem está, por quem já passou, né, e por quem se coloca. E um dos meus interesses em contribuir com o Conselho é justamente na questão do respeito e valorização da nossa profissão. Né? É muito desrespeito que a gente passa, inclusive dos nossos colegas, né, que estão registrados no Conselho e que atuam de forma equivocada. A Rita fez uma fala excelente no fórum, justamente lembrando, né, Rita, foi maravilhosa a fala de Rita no fórum, todas as participações de Rita. Então, a gente precisa cuidar dos nossos, né, que estão dentro, e cuidar daqueles que pensam que pode trabalhar por nós, né? Então, esse é a minha dedicação séria justamente na fiscalização, né, e no que puder fazer para que o nosso conselho se fortaleça, porque o nosso conselho estando forte, nós estamos fortes, né? O conselho não faz nada por mim, o conselho não é sindicato. Isso eu já aprendi há muitos anos atrás. Então, é ruim pagar taxa, mas a gente precisa pagar, todo mundo paga, a nossa não é das mais caras, e a gente precisa estar junto com o conselho para que o respeito haja dos nossos registrados, né, e dos que estão fora, e dos que pensam, e das que pensam, né, que podem ser museólogas sem registro. É isso, agradeço a todas e boa noite. Muito obrigado, Tatiana. Mais alguém? Se não temos mais manifestações, eu queria só aproveitar para fazer um agradecimento muito... Oi, Rita. Saulo, só queria fazer uma colocação que a Tatiana fez uma referência, que é muito importante que nós todos tenhamos essa consciência de que quem cuida do conselho somos nós. E é muito bom que não haja nenhum centavo de fora, porque no momento em que, se a gente não sabe, não tem nada disso no horizonte, né? Mas se por acaso essa legislação mudar, estou só fazendo uma conjectura, né? A gente não sabe o que acontece na legislatura atual, né? Mas é muito importante que os conselhos continuem a ser autarquias públicas, porque isso dá a nossa independência. Porque no momento que entrar um centavo de fora, entra o cabide de emprego também. E aí nós não temos força, né? Perdemos a nossa força porque vamos ter que fazer, enfim, perde a nossa função principal, né? Então, nós somos uma autarquia, isso é muito importante, e, de fato, como somos uma autarquia diferente, quem tem que cuidar do nosso conselho somos nós, né? Da nossa profissão, né? Então, é um trabalho realmente diário, é um trabalho de todo dia, mas a gente cresce muito também,
né? Então, eu acho que isso é um fator muito importante, porque você cresce no seu trabalho e você cresce também sobre outros aspectos quando você se torna um conselheiro, né? Então, vocês que estão começando, nós desejamos, né, toda a sorte, pode contar com o COFEM, né, no que nós pudermos fazer. Nós estamos aí querendo que a nossa museologia e que nós sejamos respeitados, né? Essa é uma briga antiga. Obrigada, Saulo. Com certeza, Rita, e a gente agradece muito, né, a sua dedicação, né, há tantos anos à profissão, ao conselho, né, é uma inspiração, né, um exemplo para a gente, né, essas novas gerações, porque a gente sabe que uma profissão com mais de 40 anos de regulamentada, com mais quase 100 anos, né, da nossa formação, com nossos cursos, e todas essas construções são frutos de muita luta, né, de muita persistência e dedicação, né. Então, é isso, a gente tem que dar continuidade, né, a esse trabalho. Brendo? Olá, gente, boa noite. Uma satisfação estar aqui nessa assembleia, né, contribuindo, e também parabenizo, né, as conselheiras eleitas. Agradeço ao Saulo também pela confiança e ao Corém em si, né, todo ao conselho que me apoiou nessa gestão que eu estou fazendo parte, ainda assumindo, né, aí a diretoria, né, no cargo de tesoureiro, uma responsabilidade enorme, que tem dado um BO, assim, uma dor de cabeça com essa caixa, meus amigos, mas que a gente é todo dia falando com o gerente, eu dizendo Polícia Federal não bate na minha porta, mas que a gente acredita, né, nesse trabalho, assim, com muito respeito, né, assim, aos colegas, aos profissionais, de a gente ser exemplo até para os nossos, enquanto aqui tem professores, né, para os nossos alunos, né, incentivar também a esses futuros museólogos, né, a importância do Corém. Recentemente eu conversando com o secretário aqui de Santa Inês, ele falou, para que o Corém? O que é o Corém? Porque ele vê tanto falar do Corém, assim, essa semana então, né, que eu pedindo licença para poder ajeitar as questões da diretoria, né, da tesouraria, eu disse, o Corém é importantíssimo. Sem o Corém eu não estaria aqui, porque ele não me legitimaria enquanto pessoa museóloga, enquanto profissional. Então, assim, a gente respeitar, né, esse local, e essa autarquia, e também lutar por ela, né. Então, meninas, sejam bem-vindas, né, venham com determinação, com força. Saulo, muito obrigado por toda a confiança, né, também pelas trocas, né, pelos momentos que foram aprendidos com você, assim, você é uma referência realmente. A Isadora também, parceirona, meu Deus do céu. A todas as outras e outros que contribuem com esse trabalho, muito obrigado, assim, vocês me fortalecem, me forjam, né, enquanto profissional, recém-formado, né, e adentro no Corém, e aí vou, né, nessa busca mesmo de aprendizado. A própria Ana também, né, que a gente vai caminhando por outros caminhos, e aí Ana, o que é isso, Ana, o que é aquilo, vamos por esse caminho, não vamos por aquele, e para poder tudo por aprendizado, né. Então, obrigado, gente, e aí estou aqui também me colocando à disposição, né, para continuar contribuindo com o nosso Corém. Obrigado, Brenda. Aproveito para registrar um agradecimento muito especial a você, por aceitar, né, esse convite para estar na tesouraria. Nem sempre, né, as pessoas querem, mas, enfim, é uma atividade também importantíssima, né, para a manutenção do conselho. Então, agradeço muito, né, pela sua disponibilidade, por se colocar junto, né, por se dedicar, e no meio, inclusive, de tantos BOs, tantas confusões, né, que a gente sempre enfrenta com a Caixa, né, com o nosso banco, a gente tem a conta, nem sempre é fácil. Agora, a Caixa fez as modificações nas contas, né, e está gerando uma série de contratempos aí no acesso, mas a gente vai, com certeza, assim como esperamos todos os desafios, superar mais esse em breve. Maria, está com a palavra. Muito obrigado pela sua presença. Bem feliz de ter você aqui. Boa noite. Estão me ouvindo? Então, agradeço a Saulo por ter conduzido o Corém nesses 4 anos, né? E espero que a nova gestão faça um excelente trabalho também, com certeza fará. E esperamos que aqui em Sergipe del Rei a museologia possa ser fortalecida. E aqui, eu acredito que isso é geral. A gente não tem vez nos locais, nos espaços museais e culturais, né, nos espaços de guarda de memória, né?
Então, são outros profissionais que realizam o trabalho do museólogo aqui, na sua grande maioria. É raro você encontrar um museólogo, e quando encontra, é só para constar que há um museólogo na instituição por cumprimento de lei, mas que não tem poder de decisão de nada. Então, a gente espera que esse cenário possa ser revertido, né, e que continuemos lutando pela nossa categoria e nos fazer presente nessas instituições de guarda de memória. Parabéns a todos, estamos aí. Obrigado, Maria, muito importante. A gente tem que dar um olhar agora mais especial para alguns estados, né, Sergipe, Maranhão. Então, entre assim, as nossas prioridades para o próximo ciclo colocado, a gente está tendo agora um momento de trabalho à frente de alguns outros estados em que a nossa jurisdição é imensa, né, mas é fundamental, né, que a gente avance nesse contexto, que a gente avance em Sergipe, né, a gente tem estabelecido já um diálogo inicial com algumas instâncias, mas precisa aprofundar, né, inclusive a parceria também com o curso de museologia, para que a gente possa ampliar, né, o lugar da profissão e o respeito à lei, né, o respeito à nossa legislação, ao nosso lugar dentro dessas instituições. Pode conseguir contando com o conselho, espero que no próximo ano eu vou continuar como conselheiro e posso te garantir que eu quero que a gente aprofunde realmente a fiscalização, né, porque agora na presidência não tive condições de fazê-lo, né, a gente fez muita coisa de fiscalização, mas sempre tem que ir priorizando, né, os contextos mais, infelizmente, os contextos mais urgentes, mas a gente quer, sim, ter esse olhar para a situação de Sergipe, porque eu sei que é muito séria também, que demanda uma atuação da nossa parte, né. Agradeço, e seria interessante se você já veio a Sergipe? Sim, eu estive aí no ano passado, na comemoração que a gente teve dos 40 anos da lei. Em Laranjeiras? Isso, em Laranjeiras. É porque eu não fiquei sabendo, é que eu moro no interior. Tá. A gente esteve aí em Laranjeiras, num evento. Então você já viu um pouco como é aqui a cidade, e a gente precisa que o conselho atue, assim, no sentido de que a nossa profissão seja valorizada, que a gente sabe que aqui não é, né? Então a luta vai ser grande, e agradeço o empenho de você, o seu empenho e dos demais, com certeza se empenharão nesse intento de fazer com que a nossa profissão seja valorizada aqui. Muito obrigada. Com certeza, Maria. Obrigado também. Gente, então, finalizada essa primeira etapa, né, empossadas as conselheiras, vamos passar um outro momento da nossa cerimônia, que é justamente a definição, né, da nossa próxima diretoria, né. Essa assembleia é dedicada à posse, né, mas também a eleição da nova diretoria, e o plenário irá escolher. Então, nós temos na diretoria do conselho, só para quem talvez não saiba, né, nós temos 4 cargos de direção, o primeiro que é a presidência, a vice-presidência, a tesouraria e a secretaria. Então, primeiro nós elegemos presidente e vice-presidente, e presidente e vice-presidente fazem a indicação, né, de tesoureiro e secretário, ou, no outro caso, também as pessoas podem se colocar à disposição. Tá? Então, a gente vai começar com o cargo de presidente, então, eu pergunto, né, quem tem interesse em se candidatar para este cargo. Saulo, só um minutinho, eu gostaria de pedir licença a vocês, que eu estou com um problema aqui na internet e preciso falar com o técnico que está mandando mensagem aqui. Então, eu vou pedir licença a vocês, preciso sair, gostaria de ficar, mas também preciso resolver isso, né? Claro. Desejo uma excelente reunião para vocês, uma formação de uma diretoria que com certeza vai se inspirar no seu trabalho, né? E vamos continuar a ver o Corém Primeira Região com o mesmo brilho que veio tendo ao longo desses anos, né? Com todas as dificuldades, com os gestores anteriores a você, que a gente sabe das dificuldades, mas com os desafios que a sua diretoria, né, conseguiu vencer, e que com o exemplo né, da sua gestão, essa diretoria que assume agora também certamente vai
vai dar conta do recado, né? Que o recado é grande, né? Mas a vontade de vencer também é grande, né? Então, uma boa noite a todos, desejo muito sucesso a vocês, uma excelente reunião, tá bom? Parabéns aos diretores que vierem a ser empossados. Boa noite, então, gente. Com licença. Muito obrigado, Rita. Um abraço. Boa Um noite. abraço. Amanhã, né? Isso, amanhã nos vemos. Jéssica? Eu acho que a Maria está com a mão levantada antes de mim. A Maria levantou. Maria, você levantou novamente ou ficou com a mão levantada da fala anterior? Ficou levantada da fala anterior. É porque eu não sei muito mexer nesses bichos, não. Tranquila. Você pode, se você tiver como mexer aí, você pode tirar, Pronto. viu? Eu vou abaixar aqui a mão. Tá, tchau. Então, Jéssica? Bom, né, por motivo de força maior chamada Saulo, né, eu estou aqui para me candidatar à presidência do Corém. Eu sei que todos vocês entendem muito bem essa frase que eu acabei de dizer. É com muito medo, né? Desculpa que a minha voz um pouco rouca, é que eu acho que eu vou ficar gripada essa semana, sabe como é que é? Mas eu estou me propondo, né, a esse cargo no intuito de que, assim, eu estou no Corém há pouco tempo, né? Eu estou no Corém há 1, 2 anos no máximo. Então, tudo vai ser uma novidade. Se eleita, eu peço que vocês tenham muita paciência comigo, pelo menos aí nos primeiros 6 meses, né, que vai ser um aprendizado mais contínuo e mais ferrenho. E, assim, eu compartilho com todos vocês de que a museologia, ela é um lugar de luta e o Corém, então, é o lugar que a gente tem para realizar essa luta de forma mais ferrenha. Então, eu vejo nessa oportunidade, né, algo que eu sempre lutei, que é lutar pela profissão. Então, eu pretendo, com o avançar, né, depois que eu aprender a ser presidente, eu pretendo, então, conseguir efetivar todas essas pequenas lutas que a gente tem no sentido de conseguir interiorizar o Corém um pouco mais, de lutar nesses lugares que a gente ainda não conseguiu alcançar, e também sem deixar de tentar resolver as coisas dos locais que a gente já passou, né? Que a gente sabe muito bem da luta aí do Saulo, que mandar ofício normalmente não resolve, mas ele é um primeiro passo. Então, essas lutas são constantes e é isso. Tá aí minha candidatura. Muito obrigado, Jéssica. Feliz, né, que felizmente temos uma candidatura. Agora, então, abro para a candidatura a vice-presidente, vice-presidenta. E aí, quem vai? Ana? Faço as minhas palavras de Jéssica, um estímulo chamado Saulo, para a gente continuar nesse processo. Eu estou muito, não diria preocupada, mas eu acho que um ponto essencial de atenção que a gente tem que ter é a questão da fiscalização. Fiscalização é uma outra grande questão que eu acho que é um compromisso que eu já venho assumindo comigo mesma, ações de formação para a gente, para instrumentalizar cada vez o profissional museólogo para diversas frentes de atuação que a gente pode ter. Então, assim, essa questão da fiscalização que o Saulo falou, acho que é fundamental para a gente, porque acho que através da fiscalização a gente vai começar a pressionar de fato para a gente ocupar os espaços que nos pertencem e abrir vagas também. Não só do ponto de vista de espaços públicos, mas, sobretudo, em espaços privados. Maravilha, Ana. Então, feita a candidatura da dupla, então, presidente Jéssica Tarini e vice-presidente Ana Coelho, coloco, então, para a chancela do plenário. Peço, então, para os conselheiros e conselheiras presentes
ratifiquem. Se não houver nenhuma manifestação em contrário, então está aprovado. Nós só temos uma questão. Dorine, acho que seu áudio abriu. Ah, ok, perdão. Era só para chancelar, mas era só dar o joinha, né? Não era para falar. Eu vou... Nós temos uma questão importante que eu preciso compartilhar com o plenário para a gente encontrar uma solução. Tanto Jéssica, que se dispôs, né, a assumir porque outras pessoas não se disponibilizaram, né, e foi um processo, né, Jéssica, de diálogo e conversa muito intenso, como também Ana, elas são conselheiras suplentes no conselho, né? Aqui no Corém a gente não faz muito essa diferença, né? Geralmente todo mundo participa de tudo, né? Todos os conselheiros são envolvidos no trabalho, só que para fins jurídicos, né, meio que não tem sentido uma conselheira suplente está assumindo a diretoria, né? Já que é um cargo, ela está na suplência. Então, a gente tem que encontrar uma solução, né? Visto que outras pessoas estão em cargos de efetivo não se disponibilizaram. Então, eu queria consultar, né, especialmente, primeiro, os conselheiros que são conselheiros efetivos, e depois o plenário, para a gente chancelar, já que a gente tem também autonomia administrativa. Eu fiz uma consulta jurídica, em tese, né, segundo o doutor Flávio, isso não era possível, o COFEM fez uma pergunta para ele, para essas pessoas foram eleitas para cargos específicos, só que eu entendo que nós temos autonomia administrativa, né, o Conselho é um órgão que tem autonomia administrativa e pode dispor, né, desde que haja acordo, né, entre as partes e o plenário, de uma forma que vai garantir a manutenção do Conselho, porque de outra forma a gente vai ter, se ninguém que atualmente é conselheiro efetivo se candidatar, a gente ficaria sem uma solução, né, o Conselho ficaria acéfalo de gestão, né. Enfim, então, minha proposta, considerando o seguinte, a Jéssica tem mandato de 25 a 27, né? A conselheira efetiva, nesse caso, é a Marisa. A Marisa está ainda aí, acredito, né? E no caso da Ana Coelho, ela tem mandato desse ano até 28. E aí, como ela está aqui presente, a Tatiana, eu queria perguntar, né, e a Marisa também está presente, a André, ela não está, mas eu queria perguntar se haveria, né, da parte de vocês, problema em vocês passarem a função de conselheira suplente e a Jéssica e a Ana passarem para titular, a fim de que possam assumir a gestão, sendo que do ponto de vista do trabalho, das atividades, como vocês sabem, a gente no conselho tem a participação geralmente de todas as pessoas, né, todas as pessoas eleitas, tanto suplentes como titulares, podem participar ativamente da gestão. Sem problema algum. Passo, ó. Com o paninho. É para passar para Ana? Aqui, Ana. Toma, amiga. Ana. Gratidão por se dispor. Eu também, Saulo, sem problema nenhum. Pode fazer essa mudança aí. Tá ótimo. Então, fica aprovado, a gente vai constar isso em ato, tá? Para que a gente registre direitinho que o mandato, então, de Jéssica, que era de conselheira suplente, vai ser invertido com o mandato da Marisa, que era titular, então a Marisa passa a ser a suplente da Jéssica, né, no seu mandato, e a Ana Coelho passa a ser suplente, passa a ser efetiva, e a Tatiana passa a ser suplente, né, no contexto do mandato de 26 a 28. Com isso, a gente, então, passa a ter regularidade, né, para seguir com os trâmites. Agora, eu pergunto, né, a Jéssica, se ela tem indicações específicas para os cargos, né, de secretário, diretor-secretário e diretor-tesoureiro. Tenho, porque aqui a gente não trabalha sozinho. As indicações são para secretário o Breno e para tesoureiro o Saulo. Essa foi a condição que ela me colocou para poder assumir a presidência. Então, pergunto também ao plenário, se alguém mais que gostaria de apresentar-se para esse cargo, para esses cargos, na verdade? Não tendo, consulta o plenário sobre aprovação. Aprovado. Então, a diretoria, vou então proclamar aqui o resultado da composição. A diretoria do Corém 1R para 2026 até 2027 ficará assim constituída.
Presidente, Jéssica Tarini. Vice-presidente, Ana Coelho. Secretário, Brendo Willis. E tesoureiro, Saulo Moreno. Essa será, então, a nossa composição. Graças a Deus, felizmente, temos, né, abemos diretoria no próximo biênio. Muito obrigado. E saiba, Jéssica, que a gente está junto, né, para tudo, né, acho que a gente, como eu falei, eu preciso de um tempo um pouco maior agora para poder me dedicar ao doutorado, mas também uma coisa importante, que eu até falei com Jéssica, que eu volto a reafirmar, nós, ao longo desses 4 anos de gestão, a gente foi também consolidando muitas rotinas, né, a própria Isadora está aqui, sabe bem disso, a gente tem hoje praticamente padrão para lidar com todas as questões, né, que porventura envolvam o Corém, desde questões de serviço que nós prestamos, como tratar, né, como desenvolver essas atividades, então, isso foi um trabalho de formiguinha, sendo feito dia a dia, mas a gente foi consolidando também uma base administrativa importante, né? Pode falar, Isa. Eu peço um período também de graça para me acostumar com essa nova gestão, que trocou todo mundo, e tem gente nova, então 6 meses de graça para a presidente Jéssica, eu peço que seja estendido para mim também, viu? Tranquilo, tranquilíssimo. Acho muito difícil que a Jéssica queira ele perder. Então, acho que ninguém vai querer ele perder. Só para esclarecer, porque o cargo de Isadora é um cargo de livre nomeação, né? Então, assim, outra pessoa poderia ser nomeada, mas é óbvio que a gente não tem interesse que Isadora saia porque ela já está plenamente, né, integrada ao nosso trabalho e sem ela a gente não sobrevive. Então, tá tudo tranquilo. Por hora, viu, Isadora? Tudo indica que você está com o seu emprego garantido durante mais 2 anos, né, Jéssica? Mas é isso. O meu medo agora é a Isadora me demitir, vocês não estão entendendo. Isso pode ser um risco também. Mas, passada a eleição da diretoria, a gente tem também a formação das comissões permanentes, que é um tópico relevante, porque o conselho ele atua por meio da diretoria, e essa diretoria, junto ao plenário, ele é assessorado por comissões que tratam de temas específicos, né? Então, é importante que os profissionais se coloquem, né, à disposição para compor essas comissões. Nós precisamos, no geral, de 5, ou melhor, 5 não, 3 pessoas por comissão, tá? Então, eu vou falando das comissões, e vocês podem se integrar. Geralmente, o título da comissão indica o que é que ela desenvolve, né? Mas se precisar de algum esclarecimento, informação, eu posso fornecer aqui também. Tati? Ética e fiscalização, eu me comprometo, juro atuar para fiscalizar. Ok. Então, Tatiana, alguém mais, já que ela começou pela COFEP, que é a Comissão de Fiscalização e Orientação do Exercício Profissional. Já que começamos por ela, mais alguém quer atuar nessa comissão? Ana, pode te falar? Também quero. Ética e fiscalização. Ok. Ana. Estou olhando aqui a conselheira Andréa de Brito, porque ela respondeu a gente por e-mail. Como ela não pode estar presente, eu pedi que ela enviasse os interesses dela na composição das comissões. Eu estou procurando aqui o e-mail dela para... tá aqui. Ok. Então, ela tem interesse na Cefap e na COFEP. Saulo? Oi, Marisa. Eu estou na comissão de ética, não estou? Isso, na anterior. Eu sei, na anterior, né? Eu posso continuar na comissão de ética. Pode sim. Vou colocar aqui, André. Oi, Lúcia. Lúcia Santana. Eu queria saber quais são as comissões. Estou também querendo compreender melhor o Corém, né? Já faço parte, mas assim, dessa estrutura orgânica dessa nova governança. E eu queria saber o que trata essas comissões, tá bom? Aí eu posso me inserir numa delas. Perfeito, Lúcia, maravilha. Inclusive, essas comissões, elas aceitam
profissionais colaboradores, voluntários, né, que estão assim, que são externos, né, ao conselho, né. Nós temos, Lúcia, deixa eu ver se eu não me equivoco aqui, não vou abrir aqui hoje, já abri para olhar o regimento, mas se eu abrir vai sair da tela. Eu vou tentar lembrar aqui. Nós temos, vou começar por essa que já foi dita, né, a COFEP, e essa, só para explicar, na verdade, as comissões, elas são instâncias de trabalho especializadas no âmbito do conselho. Então, meio que elas desenvolvem as ações que cabem ao conselho em áreas específicas, né. Um exemplo é a Comissão de Fiscalização e Orientação Profissional. Então, toda a parte de fiscalização e orientação é responsabilidade desta comissão. Então, enviar notificações, acompanhar essas notificações, orientar fiscal, né? Então, o conselho tem que ter fiscal para poder fazer a fiscalização. Geralmente, são entre os próprios integrantes da comissão, são escolhidos fiscais, e a gente publica a portaria. Esse profissional que vai, por exemplo, fazer o levantamento de informação e vai notificar, assinar uma notificação, né, para uma instituição, para um profissional. Então, a COFEP, cabe a ela fazer todo esse acompanhamento dos processos de fiscalização, inclusive instruindo o processo, elaborando pareceres, dando, né, orientações que serão expedidas para outros órgãos, enfim. Essa é a função da COFEP, né, a fiscalização e a orientação. A outra comissão é a CDC, a Comissão de Divulgação e Comunicação. Uma comissão que está toda focada em trabalhar a questão de redes sociais, de e-mails, né, da relação do conselho via a comunicação pública, né, através dos mecanismos que nós temos. Então, hoje nós temos canal no YouTube, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos o site. Então, essa comissão fica responsável por articular, né, essa presença digital, né, do conselho e outros meios também de comunicação possíveis, né. A outra comissão que nós temos é a Comissão de Tomada de Contas, a CTC. Essa comissão, ela funciona como se fosse uma instância interna de auditoria. Significa que ela acompanha o desenvolvimento da aplicação dos recursos no âmbito do conselho e também do alcance, né, do atingimento dos objetivos institucionais. Então, a cada ano, né, essa comissão ela atua principalmente em dois contextos. Quando é elaborado o relatório de prestação de contas, e aí todos os documentos são apresentados, o relatório é exaustivo, né, inclusive tem lá disponível no site do Corém, tanto o relatório de gestão da diretoria, como o relato integrado também, que é uma forma de relatar seguindo o modelo que o TCU decidiu para a prestação de contas na esfera pública. Então, a gente elabora dois documentos, né, a prestação de contas, que é um relatório de diretoria, que é por lei, né, pela nossa lei de regulamentação, a gente deve todo ano produzir, mas também a gente elabora o relato integrado, que é um documento mais palatável, um documento mais acessível, mais fluido, assim, que sem aquela quantidade toda, né, de informações, ele tenta ser uma forma mais amigável, né, de apresentar as informações de uma entidade. Então, todas as entidades do setor público elaboram um relatório para o TCU, que é chamado de relato integrado. E aí, esta comissão de tomada de contas, ela faz justamente esse acompanhamento, né, avalia a prestação de contas e também a previsão orçamentária. Então, todo início e final de ano, a gente tem que apresentar a previsão orçamentária do ano seguinte, precisa fazer o orçamento do ano seguinte, e no início do ano, né, geralmente ali por volta de fevereiro, março, essa comissão também ela precisa avaliar a prestação de contas, né, do ano anterior. Então, são dois momentos em que a CTC atua diretamente e ao longo do ano, eventualmente, se tiver fazer alguma modificação no orçamento, alguma transposição orçamentária, a comissão também é chamada a se manifestar mediante os argumentos que são apresentados pela administração, no caso, pela diretoria. Essa é a CTC. A outra comissão que nós temos é a CEFAP, que é a Comissão de Formação e Aperfeiçoamento Profissional. Essa comissão é dedicada a tratar sobre questões relativas à formação, né? Então, propor parcerias com cursos de museologia, estabelecer essa relação, né, de diálogo com os cursos de museologia, propor atividades de capacitação, de orientação, enfim, isso tudo compete à comissão a CEFAP, a Comissão de Formação e Aperfeiçoamento Profissional. A CEP é a Comissão de Ética Profissional. Então, é o nosso, por assim dizer, o nosso Tribunal de Ética Regional,
né, porque o COFEM funciona como um tribunal superior, né, de ética. No caso do regional, é primeiro a CEP e depois o plenário regional. Então, se há uma denúncia, por exemplo, envolvendo questões éticas com relação profissional, quem vai diligenciar, instaurar o processo preliminar e depois, se for o caso, converter esse processo num processo ético, é a Comissão de Ética Profissional. E aí, faz todo o processo de instrução, essa comissão avalia o caso, vê se realmente tem uma infração ética ou não, e aí vai determinar, né, se há elementos para indicar realmente uma falha ética e propor, portanto, sanções àquela pessoa, àquela instituição, ou se não, né, encerrar o processo. Isso depois é chancelado e é julgado em plenário, né, quando há julgamento, quando o processo segue, né. Então, a CEP é essa comissão que realiza esse trabalho. Então, acredito que eu tenha apresentado todas, né, COFEP, CTC, Cefap, CDC, CEP, e nós temos uma outra comissão, que na verdade não é bem uma comissão, uma subcomissão, que é a SPAD, que é a Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos, que nós estamos, nesse momento, avançando junto com o COFEM na gestão documental, né, do nosso conselho. Então, a SPAD, ela atua dando esse suporte para que a gente elabore diretrizes e melhore a gestão dos nossos documentos, sejam eles físicos ou digitais. No momento, principalmente os físicos, já que a gente tem um arquivo significativo, né? Então, o COFEM está comandando isso a nível nacional e a gente também é parte desse processo, né? Entra junto com o COFEM nesse processo de harmonização, porque a gente tem uma legislação aplicável à documentação de arquivos das autarquias públicas que a gente precisa atender, né? Especialmente publicada em atenção à lei de arquivo, à lei de acesso à informação, a LGPD e também aos normativos do Conselho Nacional de Arquivos. Então, a gente está desenvolvendo esse trabalho em parceria com o COFEM, e aí, no âmbito regional, nós temos a SPAD, que é a subcomissão. Então, é isso, Lúcia. Basicamente, esse é o panorama das nossas comissões para a nossa atuação. Quem quiser, inclusive, atuar como voluntário nessas comissões, podem também se integrar, né? É bem-vinda essa colaboração, para além dos conselheiros, né? Como eu já falei. E a Alana perguntou aqui quantas pessoas podem participar, né? No mínimo, 3 pessoas para compor a comissão, tá? E é isso. Eu quero participar na comissão de formação e aperfeiçoamento. Perfeito. Eu vou colocar aqui, então, a Lúcia como voluntária dessa comissão. Também quem tinha colocado para essa comissão foi a Andréa de Brito. Ela também tinha colocado para a Cefap. Lucas, vai ser bem-vindo, viu? A gente vai ter que fiscalizar conjuntamente coisas aí, né? Então, está em andamento. Maria e depois Silvia. Esses relatórios você envia para a gente, de prestação de contas? Os relatórios ficam todos disponíveis em nosso site, Maria. Está tudo disponível, né? Você pode acessar na aba Prestação de Contas, tem uma aba do site que chama Transparência e Prestação de Contas. Aí lá tem na parte tem várias informações, desde planejamento e tal, inclusive tem uns relatórios, né, uns relatórios de diretoria, tem uma parte específica sobre relação de pagamento, em que são descritos todos os pagamentos que são feitos pelo Conselho. Ainda estamos em 2024, esperamos atualizar em breve a lista para 2025, mas tem um relatório do TCU, lá no site você encontra tudo nessa aba Transparência e Prestação de Contas. Tá ok, obrigada. Silvia? Saulo, eu quero ficar na comissão de formação também, da Cefap. A Cefap, Silvia também. A Alana também vai atuar como voluntária. Isso, boa noite. Na comissão também de formação, gente. Boa noite, Alana, que bom você estar aqui com a gente, bom te ver. Igualmente, abraço. Então, agora vamos... Mais alguém para a Cefap? Ou fechamos a fala de formação? Eu, Saulo. Dorine. A gente lembra que a gente tem muitas outras comissões ainda, viu? Aí vem agora a comissão de ética. Marisa já tinha se manifestado o interesse de continuar. Tatiana colocou também que quer participar. Precisamos de pelo menos mais uma pessoa. Ana também colocou.
Coloquei também, Saulo. Para ética? Ah, tá, desculpa, eu não tinha visto, não. Pronto. Então, a CEP nós já temos, né? Aí agora nós temos COFEP, Cefap, CEP e Yasmine. Oi, gente. É porque eu queria ter falado que eu queria continuar na Cefap. Pode ser como Ok. voluntária. Não, você já é conselheira, já, Yasmine. Pois é, mas eu queria continuar, entendeu? Pronto, não, você continua. Certo. COFEP, Cefap, CEP, CTC, Comissão de Tomada de Contas. Nessa comissão não pode ter pessoas da diretoria, tá? Então tem que ser outros conselheiros e conselheiros. Meu povo. Vamos ver quem que sobra, né? Vai ter que ser quem sobra, porque basicamente aqui já tem 4 que estão na diretoria. Sobra Yasmine, Marisa, Doriene e Silvia. É no de contas? A Comissão de Tomada de Contas. Ah, não, vou não. Gente, é super tranquila, essa comissão atua muito pontualmente. Podemos contar com vocês, meninas? Silvia, Doriene e Yasmine? Eu prefiro não, Sal. Posso estar eu posso estar fortalecendo na CDC. Uhum. Paulo, o que é essa tomada de contas? Tipo assim. Eu expliquei um pouquinho, você não estava como eu expliquei, né? Vou falar novamente um pouquinho. A comissão de tomada de contas, ela funciona como uma instância de auditoria interna. Nós não temos, geralmente os grandes conselhos fazem auditorias contratadas, né? Tipo, contratam pessoas para empresas para fazer auditoria da prestação de contas, né? No nosso caso, a nossa prestação de contas, ela é feita, a avaliação dessa prestação de contas, ela é feita num nível, primeiro, que é no regional, pela CTC regional, depois o plenário regional também avalia a prestação de contas, depois a CTC do COFEN avalia a prestação de contas e o plenário do COFEN chancela, né? Então, são esses vários níveis de prestação de contas. Geralmente, são documentos, como eu falei para vocês, a gente apresenta para a Comissão de Tomada de Contas, né, um relatório, os documentos contábeis, isso tudo a comissão avalia, né, se está tudo ok, se está sendo atendido, né, se for apresentado esses documentos. Então, esse é o papel da CTC. E também, isso é no início do ano, geralmente em fevereiro ou março, né, a CTC atua na questão da prestação de contas. E nesse final de ano, geralmente em outubro e novembro, a comissão atua na questão da previsão orçamentária. Então, planejamento que o Conselho faz, inclusive o orçamento, né, que a gente faz todo ano, a previsão de receitas e despesas. A gente prepara um orçamento, assim como qualquer outra instituição pública prepara. Tem que ter um orçamento com as suas rubricas e tal, e também a comissão analisa se está tudo ok, se a gente colocou, se está tudo afinado, né, se a gente colocou essas despesas dialogam com os objetivos da instituição, né, se está tudo amarradinho, está tudo certo, e aí a comissão emite também parecer, né. Basicamente, é essa a função da comissão. Eu posso até ficar aí como apoio, mas eu não sei fazer datação orçamentária, eu não tenho. Não, no caso, a comissão não faz, entendeu? Ah, tá. A comissão então, só avalia. E a gente tem contador também. Então, se a comissão precisar, por exemplo, em algum momento, contador, vem cá me explicar o que é isso, tal, isso tudo é plenamente possível, entendeu? Tá, então pode colocar meu nome também. Ok, então tá Tatiana, Yasmine, e precisamos de mais um nome. Pode ser você, Dorine? Oi, eu posso atuar, mas assim, é meu primeiro ano no conselho, né? Então, se as outras pessoas tiverem experiência, eu posso ajudar no que for necessário.
Não, mas fica tranquilo, eu posso depois com vocês que voltaram de tesouraria também, eu explico tudo direitinho, porque tudo é assim, Tá tudo é certo. muito amarradinho, sabe? O orçamento está vinculado ao quadro de atividades, está vinculado aos objetivos estratégicos, então assim, tudo vai casando, sabe? Então, depois vocês vão entender um pouquinho, que é inclusive um aprendizado bem interessante para a gente que atua no setor público, a gente começa a entender, né? Mesmo que numa escala muito micro e pequena, porque nosso orçamento é pequeno, mas entender como é que se planeja na instituição pública, né? Como é que se faz o orçamento, como é que depois faz prestação de contas. Enfim, é uma experiência bem bacana. Eu aprendi muito nesse processo, tenho aprendido, né? Tá, tudo bem, eu fico nessa comissão. Então, pronto, fica na CTC Tatiana, Yasmine e Doriene. Silvia já se colocou para a CDC de divulgação, eu também vou ficar nessa, que eu tenho atuado geralmente também. Mas alguém quer atuar na comunicação? Saulo, eu me coloco à disposição na Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos. Ok, SPAD. Brendo. Mais alguém quer ir para essa comissão a Subcomissão de Gestão de Documentos? Ô, Saulo, Michel. Michel. Você estava tão quietinho, Michel. Eu esqueci que você estava aqui na reunião, quase não falou. É o medo de ser designado para uma comissão complicada. Mas pode contar sim, com minha ajuda, eu já estou tentando aprender um pouquinho mais de gestão de documentos aqui no trabalho, eu acho que vai ser bom. Ah, maravilha. Paula? Saulo, boa noite a todos e a todas. Eu tenho uma dúvida, eu tenho interesse na de divulgação, eu não sei se eu posso. Eu nunca participei ok, sim, se eu puder contribuir na parte de divulgação. Pronto, está aqui como museóloga convidada, você vai ser então na CDC. Tá? Obrigado. Michel, só tem uma questão. Você vai ser voluntário, né? Nessa comissão, né? Porque seu mandato termina esse ano, né? Sim. Perfeito. E eu até tinha esquecido disso. Agora que eu fui olhar aqui, eu falei, deixa eu confirmar. Então, pronto, vou colocar aqui externo. Gente, mais alguém para essa comissão de documento? E eu vou me colocar aqui também. Eu acompanho já esse fluxo de documento há algum tempo. Daniela Alves, na CDC, né? Daniela aqui é Aniela aqui do Ceará? Ah, que bom, Daniela, você está aqui com a gente. Pronto, vou colocar aqui, CDC. Ok. Tati, você colocou, posso ficar o quê na CTC, em qual coisa aí? Era de tomada de contas. Ah, tá, ok. Ana, veja aí, se eu já coloquei tudo, COFEP, CEFAP, CEP, CTC, CDC, SPAD. Sim, pelo que eu anotei aqui, sim. Todo mundo está em comissão, gente? Só tem Jéssica que não está em nenhuma, né? Por favor, eu já estou aqui fazendo cálculo do que mais eu vou ter que desistir na minha vida para conseguir colocar as horas da presidência. Exagero? Vai você ser coordenador de curso, secretário, orientador de 15 TCC, mais as 10 bolsistas que eu tenho, e aí junto não, nessas comissões, alguém vai morrer esse ano. Nessas comissões aqui, eu acho que é importante você estar na de fiscalização, porque é uma coisa que o presidente precisa estar bem conectado, tá? Tá, me bota aí. Aff, Maria, Saulo. E aí, gente, não precisa participar de tudo também, entendeu? Como você já tem a presidência, não precisa bem participar de todas as reuniões, não precisa, mas assim, é importante que você esteja na comissão para você atuar. Agora, a gente precisa definir, para cada comissão, uma pessoa que vai coordenar as atividades. Tá? Eu vou falar aqui os nomes, a gente vai precisar de uma pessoa, que tem que ter uma pessoa coordenadora sempre, em cada comissão. Na COFEP, a gente tem Tatiana, Ana, Andréa e Jéssica.
Tatiana, você pode ficar na coordenação? Você é ótima para fiscalizar, eu sei A disso. pergunta é Tati e Ana ou é Tatiana? Não, Tatiana. Fica. Ok. Aí, na Cefap, quem pode assumir a coordenação? Tem aqui, vai ser membros aqui internos do conselho. Tem Andréa, Silvia, Dorine e Yasmine. E Comissão o de formação. silêncio se faz, né? E o silêncio é enriquecedor. Saulo, eu estou na coordenação até 2026, é isso? A sua coordenação agora, até 25. Até 25? E 2026 não fico mais, né? Você aceitando agora já fica 26. Ah, só ficar na coordenação. Pronto. Então, Yasmine, coordenadora da Cefap. Da CEP, nós temos Comissão de Ética, Marisa, Tatiana e Ana. Quem quer ficar na coordenação? Comissão de Ética. Se ninguém quiser, eu fico. Então, pronto. Tatiana fica como coordenadora. Já está na COFEP mesmo, uma coisa se liga à outra. CTC. Doriane, você pode ficar como coordenadora da CTC, considerando que Tatiana já está em 2 e Yasmine está na Cefap? Só me lembra a CTC mesmo, essa sigla que eu esqueci? A de tomada de contas. Ah, tá. Minha nossa. A questão é porque eu nunca participei, né? Aí eu já vou entrar na coordenação. Fique tranquila, a gente senta e conversa, você vai pegar rapidinho, é super de boa essa comissão. Tudo bem. Se for para... Como é? O bem de todos é a felicidade geral da nação. Depois te explica, é bem tranquilo de fato, não estou mentindo não. É uma comissão que atua muito pontualmente, mas que é importante, né? Central que a gente tem. Tá, eu tô rindo de nervoso, mas vamos lá. Comunicação. Silvia vai ficar na coordenação ou eu fico? Diga aí, Silvia. Eu posso ficar. Pronto. Silvia. E a SPAD vai ter que ser Breno. Tranquilo, eu fico. Pronto, gente. Então, acho que está todo mundo aqui nas comissões, se eu não tiver... Saulo. Na verdade... Oi, Marisa. Eu posso ficar como voluntária em alguma comissão? Você pode integrar mais de uma comissão. Eu queria ir para a fiscalização. Tá. COFEP. Ô, Saulo, eu tenho interesse também de contribuir com a Cefap, a Comissão de Formação e Aperfeiçoamento. Eu acho ela bem interessante, sempre quis participar. Saulo, acho que faltou você ler meu nome na Comissão de Formação e Aperfeiçoamento. Não, tá aqui, tá anotado aqui, tá? Eu não li ainda não, todos os nomes não. Abraço. A mãe tá mandando abraços. Que é outra Oi, Graça! Um abraço, querida. Estou escutando, viu? Estou Opa, aqui com ela escutando. Ilustre presença na nossa Assembleia. Que bom ter você aqui, nos escutando aí. Um beijo. Saudades. Então, Brenda aqui na Cefap. Aí, na verdade, a gente tem algumas pessoas que não puderam participar, que eu acho que, não sei se o mandato de Carla vai estar ano que vem, o Samuel também não entrou, não pôde participar. Eu vou verificar com essas pessoas, mas, por enquanto, de quem está aqui presente, né? Então, vai ficar essa composição. A COFEP, Tatiana, que será a coordenadora, e as seguintes integrantes: Ana, Andréa, Jéssica e Marisa. A comissão de fiscalização. E eu também vou ficar aqui, que eu gosto de fiscalizar. Mas esse ano eu vou mais orientar aqui, porque eu não vou meter muita mão na massa, não. Eu quero ficar acompanhando, porque eu estou com vários processos iniciados aí já esse ano. Cefap. As integrantes do Corém vão ser Andréa de Brito, Silvia, Doriane e Yasmine, que será a coordenadora, e Brendo. E convidadas externas, museólogas externas da Alcorém, que vão participar, que é a Lúcia Santana, a Lana, e a Lana.
A CEP, Comissão de Ética Profissional, que será coordenada pela Tatiana e terá como integrantes Marisa e Ana Coelho. A CTC, que é a Comissão de Tomada de Conta, será coordenada pela Doriene e será integrada pela Tatiana e pela Yasmine. A Comissão de Divulgação e Comunicação, que vai ser coordenada pela Silvia, vai ser integrada por mim e por Paula e Daniela, como membros convidadas, né, como museólogas externas ao quadro de conselheiros. E a subcomissão permanente de avaliação de documentos, que vai ser coordenada pelo Brendo, vai ser composta por mim e com a participação, como museólogo convidado, pelo Michel. Pronto. Essa, então, fica a formação, e eu vou consultar os demais conselheiros regionais que não puderam estar presentes, das comissões que têm interesse, essas pessoas têm interesse em participar. Fica essa, então, as comissões do nosso conselho. Deixa eu só aqui verificar. Cadê a pauta, gente? Oh, meu Deus. Eu acho que é só isso de pauta, mas eu quero confirmar para não esquecer de nada. A última assembleia eu tinha esquecido de formar as comissões permanentes. Ana, você está com a convocatória fácil aí? Acho que eu estou abrindo aqui. O e-mail está... 71. Tanto e-mail que a gente manda, meu Deus do céu. É sobre as pautas, Saulo? Isso. Então a gente concluiu. A gente fez a Concluiu, posta de né? conselheiras eleitas, o 2, eleição da diretoria, mandato 26-27, e formação das comissões permanentes, exercício 26. Pronto, perfeito. Então, gente, só para fechar a nossa reunião, depois eu vou conversar individualmente com cada pessoa que está coordenando, né, alguma comissão. Quem precisar, porventura, também de qualquer orientação, ou uma pequena formação, a gente pode também fazer, sem problemas. Estou aqui à disposição. Amanhã, inclusive, a gente tem uma assembleia do Conselho, uma assembleia extraordinária, quem já está tomou posse, quiser participar, pode ser bem-vindo a participar dessa assembleia. A gente está com alguns documentos, inclusive, para avaliar, né, de prestação de contas, de previsão orçamentária. Então, fica o convite para poder participar, só me falar lá no WhatsApp, entrar em contato, né, que a gente vai ser amanhã também às 20 horas. E só para fechar, antes de concluir, eu queria aproveitar, nós temos aqui, né, uma presença de vários profissionais, para fazer um convite, né, nós estamos, em breve, vai ser divulgado amanhã, inclusive, mas eu queria divulgar para vocês e pedir a colaboração nós resolvemos no Sistema Cofem Corens realizar, entre o dia 7 e o dia 13 de dezembro, a Semana Nacional do Museólogo, da Museóloga. Nós sempre fazemos, né, atividades, programações, só que isso não integrava um corpo, né, único, coeso ali de atividades. Então, a gente resolveu criar essa semana, vai ter uma chamada pública para a atividade, então a nossa ideia é que ela funcione meio que com a dinâmica da Semana Nacional de Museus, né? A gente sabe que esse primeiro ano não vai ter tanta adesão, porque está muito em cima, né? Mas a nossa ideia é começar, né? Justamente lançar essa ideia, e para o ano que vem ter mais adesões ainda, mas nossa ideia é que as pessoas possam apresentar ideias, propostas, né? Então, realizar atividades descentralizadas, né? Vai ter algumas atividades concentradas do sistema, a gente vai realizar junto, online, principalmente, né? Para poder abarcar todo mundo, mas a ideia é que as instituições possam desenvolver ou integrar programações já planejadas também no escopo dessa programação geral. A gente vai fazer o envio da chamada pública amanhã. E o que pode ser feito, né? Pode ser feito vários tipos de atividades, palestras, mesas temáticas, cursos, oficinas, visitas mediadas, visitas técnicas. A ideia é que a gente possa usar esse espaço dessa semana, de 7 a 13, para dar visibilidade para a profissão, né? Marcar encontros, reuniões de museólogos, né? Num lugar que você vive, para fazer uma reunião ali, um diálogo, tomar um café junto, enfim, todas as possibilidades estão abertas, né? Fazer ações em redes sociais, homenagens, divulgar histórias de museólogos e museólogas,
enfim, tem várias possibilidades lá, a chamada pública traz essas ideias, e eu queria muito contar, né, com o apoio de vocês. Eu sei que tem aqui várias pessoas que atuam em várias instituições, eu sei que tem também professoras e professores, caso da Jéssica, que está na UFPA, que é também coordenadora do curso. Então, pensem em atividades. O ideal, inclusive, seria juntar, assim, a gente está aqui no Ceará, inclusive, fazendo isso agora, né, dialogando para ter parcerias, né, interinstitucionais, assim, para fazer, um museu se junta com o outro, né, os museólogos que atuam nos museus, para fazer uma atividade conjunta, né. Então, é isso, é um momento legal de fazer atividades em escolas, enfim, divulgar a profissão, né? Esse é o foco, divulgar e valorizar. É a primeira experiência, é o primeiro ano, mas a gente espera que no ano seguinte a gente consiga fazer uma coisa ainda maior, né? E crescendo, né? Cada ano a gente está fazendo na semana anterior ao Dia do Museólogo, porque a gente sabe, 18 de dezembro é um dia complicado, né? O nosso dia da nossa profissão, acho que inclusive a gente deveria passar um projeto de lei para alterar a data, talvez venha uma outra data significativa, porque é um período muito difícil, né? Porque é final de ano, todo mundo já está assim, as instituições estão fechando tudo, nós mesmos no Corém, né? Sempre estamos assoberbados nesse período, porque é um momento de transição, né? De fechar, começar a elaborar relatório e tal, mas é o que temos por hora. Então, a gente colocou na segunda semana de dezembro, a gente vai mandar essa chamada pública amanhã, com todas as informações e orientações. A gente está tentando já fechar ao mesmo tempo, né, identidade visual, várias coisas, mas fica aqui já de antemão para vocês, em primeira mão, né, um convite para que vocês possam se articular. O Corém fica à disposição para colaborar, né? A ideia é que as instituições, assim, o Corém vai ser apoiador, mas vai ser como na Semana de Museus, as instituições elas vão escrever, propor e vão realizar atividades, né? A gente vai montar a programação geral, mas a responsabilidade vai ser de cada proponente, né? De cada instituição, de cada profissional que está propondo ali a atividade, coletivo estudantil, centro acadêmico, curso de museologia, enfim, juntem-se, né? Eu fico pensando, por exemplo, a Jéssica poderia ir, talvez, no Pará, fazer uma articulação com o centro acadêmico, ou talvez com alguns outros museus, desenvolver uma atividade conjunta, né? Enfim, ou várias atividades conjuntas, não sei. Mas essa ideia que eu acho que é bacana, né? De se juntar, porque também se fortalece, né? Se agrega público, né? Mas é isso. Tatiana? Foi só parabenizar a essa iniciativa do Corém, porque nós que estamos em Salvador, cidades que têm o curso, né, de graduação, e no nosso caso, que temos a sede do conselho, né, é ainda mais comum, né, ter algum evento, e dos últimos anos acontecendo, mas as pessoas que estão em cidades, né, ou estados que não têm, né, essa divulgação, estimular também para que jovens, né, conheçam a nossa profissão e se interessem, né, ainda que seja por meio do EAD, né, que é a nova forma de formação, né, em museologia, que consiga, então, fazer essa ação, né, e divulgar mesmo a nossa profissão. E aos que não sabem que existe, né, e pensam que pode fazer qualquer coisa em nome de museólogos, saber que existe. Como Rita falou, lá no Fórum de Fortaleza, as pessoas, não sabia, né, não sabia que existe museólogo, não sabia da profissão. Então, parabéns a quem pensou esse evento, a toda a equipe dessa gestão. Parabéns. Maravilha, é isso aí, Tati, com certeza. É muito importante que a gente se aglutine, né? A gente passe a se reunir mais, a se organizar enquanto categoria. Meu sonho, assim, é que a gente tivesse uma articulação entre os museólogos de cada estado, né, que a gente pudesse ter essa articulação. A gente aqui no Ceará está começando isso, a gente criou um grupo, a gente está ali todo mundo participando, está pensando junto à programação, então essa é a ideia. Mobilizem também nos estados de vocês, criem aqui mesmo, né, no grupo, tem várias pessoas no mesmo estado, criem um grupo, né, museologia, sei lá, nós criamos aqui Museologia Ceará, você pode criar Museologia Bahia, Museologia Pará, Museologia Sergipe, pensam, assim, ações, cheguem para os cursos, para os colegas, é isso, a gente precisa se mobilizar politicamente. Enquanto a gente estiver fragmentado, o conselho não vai dar conta de resolver tudo, né, a gente tem também nossas limitações, como vocês sabem bem, mas se a gente se articula, a gente se junta, a gente se fortalece, eu sempre tenho dito isso, fortalecer como movimento social. A gente precisa se fortalecer como movimento social para poder garantir não só a visibilidade para a nossa profissão, mas para defender o nosso campo, para defender a área de museus, de patrimônio, as nossas políticas, cobrar a política pública, a gente precisa estar articulado, precisa estar mobilizado. Então, acho que esse é o momento.
da gente seguir isso, até porque a gente está às vésperas agora de um novo ciclo eleitoral, né? Então acho que é importante que a gente possa, talvez, em cada estado, por exemplo, elaborar uma pauta estadual. Aqui no Ceará a gente fez isso, a gente elaborou agora para o Fórum Estadual de Museus um documento básico, né, com pauta do campo dos museus do Ceará, para poder ser apresentado à secretária da Cultura do Ceará e ao Estado como um todo, né, as instâncias como o sistema de museus e tal, e esse documento está sendo encaminhado, a gente está discutindo, então é muito importante que vocês também se juntem, por exemplo, de uma reunião, de uma semana como essa, talvez elaborar uma carta para o governador, para o secretário de Cultura, para as instâncias, né, acho que é importante, se a gente não for visto, a gente não vai ser lembrado, isso é fato, né. Tati? Só parabenizar também, né? Não é puxa-saquismo nem nada, mas assim, parabenizar a ação que o Conselho teve, né? Acho que foi no Pará, né? Que fez a notificação. Então, assim, todo mundo que vive a situação de desrespeito nas instituições, que a gente se angustia muito. Eu realmente nunca tinha visto uma ação. Não é que não tenha havido antes, né? Mas eu nunca tinha visto uma ação realmente de notificar a instituição. Eu que passei, né, nós, no caso, eu e Iraci, passamos por uma situação muito complexa na UFAL, na Pinacoteca. A gente se angustiava muito, né? Então, quando a gente consegue ver uma situação que o Conselho conseguiu, de fato, atuar dentro de todas as possibilidades, né, da lei, é realmente muito gratificante e esperançoso, né? E dá mais inspiração ainda para a gente estar nessa comissão e fazer o nosso trabalho, sabendo que é possível. A gente sabe todas as dificuldades que é o Conselho atuar, né? Mas eu realmente fiquei muito feliz mesmo com a atuação do Conselho. Parabéns, eu sei que não foi fácil, eu sei que adoece, né, a ação no Conselho, mas parabéns a todos os envolvidos, principalmente a Saulo, que está colocando essas barbas nessa situação, né? Inclusive, antes de passar para você, Alana, vou aproveitar só o gancho aqui que está de trás, nós não só notificamos, no caso do Pará, né, como também nós encaminhamos uma notícia de fato ao Ministério Público Estadual, é uma notícia de fato que abarca os museus do Estado e os museus municipais, com mais de 2.000 páginas, que mostra o trabalho que a gente fez também, que foi um trabalho exaustivo de fiscalização, que a gente documentou várias irregularidades, e a gente espera, sinceramente, que o Ministério Público atue, senão a gente vai procurar também outros mecanismos e outras instâncias, né, mas teve, além da notificação, que foi feita tanto ao governo do Estado, que a gente fez ano passado, como também a Prefeitura agora, nós também já encaminhamos isso para providências por parte do Ministério Público, que é o órgão que tem que atuar nessas questões, visto o risco que envolve, né, a atuação ilegal e a falta de museólogos para o patrimônio, né, e o interesse coletivo. Alana? Gente, é isso. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, né, que foi e continua sendo desenvolvido. Minha pergunta ou minha consideração aqui, que já peço desculpa se já houve isso, mas eu queria saber se tem algum texto, documento sobre a proposta da nova gestão, né? Assim, porque a gente tem inúmeras necessidades no campo, a gente sabe. Eu sei que a fiscalização, né, Saulo já trouxe antes, e eu acho que percebo que continua sendo, mas eu considero que a gente tem um déficit muito grande ainda na museologia, que é entender coisas básicas na formação do que é política pública, né? Deficiência mesmo. Os alunos saem e não sabem o que é política pública. Eu vim saber o que era política pública realmente atuando, né, na diretoria de museus, sem nem ter me formado. Então, assim, a gente tem deficiências de todos os tipos, que leva ao que a gente vê que é algumas falhas na atuação por não ter mesmo conhecimento, né? Claro, tem gente que também não vem, né, se informar, mas, assim, a gente está sendo atropelado o tempo todo, atropeladas e atropelados. E eu sempre digo isso, porque não adianta a gente estar aqui, um grupo super engajado, né, e como foi recentemente, teve uma mobilização, para a gente justamente ser movimento social, independente do COFEM, COREM, e os museólogos não chegam, né? Pelo contrário, os estudantes estavam até mais presentes, só que aí quando os estudantes que nem conseguiram ainda sair da faculdade, né, estão mais mobilizados que os próprios profissionais, o estudante fala, eu vou fazer o que aqui, né? Para que eu vou me formar nessa área? Então, eu acho, por isso que eu também quis me colocar nessa área de formação, porque
eu ainda percebo que a gente tem um déficit de entendimento do que é movimento social, que a gente não precisa só esperar o Corém para poder fazer algum nível de posicionamento, e devido à escassez de trabalho, devido à escassez de salário, né, à desvalorização, muitos profissionais estão se colocando a fazer coisas que realmente, porque precisam pagar a conta. Eu sempre gosto de lembrar disso, né? Porque não adianta a gente estar aqui punindo, né, XY, porque as pessoas precisam, dá meio-dia na casa de todo mundo, as pessoas precisam comer, e, infelizmente, o que a gente tem visto é a continuidade e malmente do REDA, né? Que é uma coisa que a gente vê que são profissionais museólogos, pessoas museólogas trabalhando como ensino médio, mas fazendo trabalho de museólogo, né? E aqui a Bahia não muda nisso. Então, assim, não é a primeira vez que, né, a gente que já foi questionado isso publicamente, mas a gente está perdendo cada vez mais. Isso não quer dizer que é só da museologia, mas a museologia já era desmobilizada e, sinceramente, não mudou muito, né? Eu estou falando pelo menos em nível de Bahia. A gente se reúne em eventos, depois esqueceu, tudo lindo, maravilhoso, vamos lá defender artigo. Acho que a Alana caiu, teve algum problema na... Ela caiu. Enquanto ela retorna, então, vou passar para Maria. Então, reforçando o que a Alana estava dizendo, aqui em Sergipe, a maioria dos museólogos estão mudando de profissão, estão fazendo uma outra formação para professor, geralmente, e deixando a museologia de lado, porque aqui tem campo de trabalho, a gente tem muitas instituições, mas essas instituições não absorvem o museólogo. E como ela estava dizendo, dá meio-dia na casa de todo mundo e a gente precisa pagar contas. Então, muitos museólogos estão mudando de profissão, né? Ou, quando consegue algo, é fora daqui de Sergipe. Sai daqui. Tem uma colega mesmo que está em Alagoas, e por aí vai. Ou vai para outros estados, porque consegue mais ou menos alguma coisa na área. Porque, do contrário, a formação aqui de museólogo, a gente diz que é uma formação perdida. E isso é triste. E eu tenho amigas que dizem que tem vergonha de dizer que é museólogo. Diga que é qualquer coisa, menos museólogo. Porque aqui a desvalorização é tremenda. Então, a gente precisa ver se consegue reverter essa situação, porque é muito triste. É uma profissão linda, necessária, mas que não tem valor algum. Aqui, museólogo é nada, considerado como nada. E é muito triste isso, e lamentável. Verdade, Maria, com certeza. Você fazer alguma coisa, né, coletivamente, para sair desse quadro, né? Efraim? Boa noite, estou audível? Oi, Efraim, sim, tudo bem? Tudo bem, é um prazer, reforço os parabéns pela nova gestão. Maria é uma amiga minha, né, eu vivo aqui em Sergipe, e essa realidade é sentida em nossa pele enquanto pessoas museólogas. Quero também me expressar parabenizando o Corém pela ação que foi feita no Pará, se não estou enganado, né, para notificar a administração local pelas questões no museu, de irregularidades. Aquilo me encheu de esperança. Eu que me formei há um ano, fiquei assim feliz, muito feliz, e eu gostaria de solicitar, rogar ao Corém que dentro de seu trabalho árduo, que eu sei que é árduo, vocês têm demonstrado isso pelo que eu tenho observado, que observem por Sergipe, porque nós estamos frustrados. É triste, às vezes vamos no anonimato, uma instituição museológica, e nos deparamos com um historiador, deparamos com alguém de outra profissão. Então, geralmente nós vamos no anonimato para entender como funciona aquela instituição, não geralmente para criticar, mas para entender como é a dinâmica daquela instituição museológica. E quando começamos a perguntar, a falar como visitantes até então, tomamos o choque. A pessoa é inapta, a pessoa não tem conhecimento para poder lidar com aquilo, certo? Então,
sabemos que a nossa profissão é regulamentada e que existe o exercício ilegal da profissão. Então, assim, rogo encarecidamente ao Corém, com todo respeito a vocês, porque realmente eu respeito muito o Corém, eu tenho amado, assim, o que vocês têm feito, principalmente agora. O Corém tem sido um mecanismo muito bom para mim, porque quando eu, como neuroatípico, precisei do Corém, o Corém esteve ali para mim, sabe? Eu tenho uma dívida com vocês. A gestão anterior, a doravante, eu não sei como será, mas faço meus votos para que seja a melhor gestão possível. E muito obrigado por me terem franqueado a palavra. Estou feliz, certo? Um abraço a todos. Era somente essas as minhas palavras. Muito obrigado, Frainha. A gente fica muito feliz também com sua participação, com todo mundo que está aqui, na verdade. A gente tem tão poucos espaços de encontro, né? Por isso que essa Assembleia Pública ela é tão importante para a gente escutar, para a gente entender que temos essas demandas, né? Que a gente precisa atender. E essa escuta de vocês também é muito importante para qualificar o nosso trabalho. A Alana, ou Rafaela, diga ela que não chegou aqui pedido, não. Se porventura ela não conseguir entrar, ela pode tentar acompanhar pelo YouTube, que está sendo Ela já entrou. Ah, tá, ela conseguiu. Pronto, ela voltou. Tá certo. Peraí que daqui a pouco eu vou passar logo aqui, Lúcia, a Ana, só para ela fechar o raciocínio dela. Depois eu te passo, tá? Gente, eu estava aqui achando que estava carregando, tá? E não estava na energia, então desculpa aí. Então é isso. Eu estava falando sobre essa situação, né, para entender, saber se visto que a gestão produziu ou pensa em produzir, nesse sentido de entender o que é essa nova gestão, que já tem muitas pessoas antigas, mas ainda é uma nova, né, agora com outras pessoas chegando para colaborar, porque eu acho importante a gente entender como é que essa gestão pretende atuar, né, para poder também fortalecer, a gente tá todo mundo alinhado nesse sentido. Aí eu fiz aquela introdução porque é isso, o movimento social na museologia, entre os profissionais, ele é muito complexo, né? E a gente também só se reunir nesse sentido de fazer cobranças, né? Ter essa atuação importante, ela às vezes se enfraquece por isso, porque os profissionais em si, eles não têm noção realmente do que se passa na atuação, né? E apesar de ser provavelmente uma das mais novas também aqui ainda, em comparação a outras pessoas, eu vejo que até hoje eu estou aprendendo muita coisa, né? De várias comissões que foram ditas aí. Eu acredito que também seria importante, em algum momento, quem faz parte do conselho, todo mundo entender o que é, ainda que não faça, porque um dia, né, pode ser que a pessoa não possa estar, e aí, minimamente, quem sabe, alguém também poder colaborar. Então, assim, eu acho que isso também é um movimento de formação entre nós mesmos, aí era isso que eu queria fechar, e pedir mesmo, se não há, né, se há, eu peço desculpas, porque eu não consegui encontrar, mas eu acho importante que tenha um documento da gestão. O que a gestão do Corém R1 agora pretende para... Tá ótimo aqui a comunicação comigo, né? Ian Santos tá derrubando tudo. Então, era isso, gente. Tatiana tá aí, tá representando, ela veio já toda trabalhada. Obrigada. Obrigado, Alana. Antes de seguir, eu só vou pedir para vocês, eu mandei até mensagem para a Silvia, para a gente fazer uma foto aqui da nossa Assembleia, um print, na verdade, né? Não é uma foto. Deixa eu só tirar aqui rapidinho, sem poder abrir a sua câmera para a gente fazer essa... só mudar aqui o modo de exibição, para a gente fazer esse print. Vamos lá? Olha, muita gente abriu já. Quem puder mais abrir, a gente fala, a Silvia voltou. Silvia, você não tem que sair no print, Silvia. Ok, tudo bem, Paula. Deixa eu só colocar aqui em modo tela cheia. Vocês não façam comentários por enquanto aí no chat, para não interferir aqui. Espera rapidinho. Só colocar em tela cheia aqui. Ok. Vamos fazer o nosso print.
Lúcia, se você puder, baixa sua mão, por favor. Tá tampando um pouco o seu rosto, a mãozinha. Abaixou? Ah, pronto, aí foi. Pronto, gente. Obrigado, Silvia. Parabéns pela posse, até mais. Agora, então, já está concluindo, tá, pessoal? Vamos passar só rapidinho para a Lúcia, e depois eu vou dar a resposta para a questão que ela não trouxe, que acho que é muito importante, e a gente finaliza. Oi, gente, eu sou a Lúcia Santana, daqui de Belém do Pará. Eu somente queria reforçar as reflexões tanto da Alana quanto dos demais colegas sobre essa questão do engajamento mesmo da nossa profissão e o nosso engajamento também nos movimentos sociais. Nós somos daqui do Fórum de Museus da Amazônia e a gente também vem ajudando bastante o Conselho Regional de Museologia, UNR, em relação às denúncias, em relação às reuniões, audiências, né, ligadas ao sistema estadual de museus, ao sistema municipal também de cultura, que inclui, inclusive, a questão dos museus dos municípios de Belém. O Saulo sabe que é árdua, muito árdua, né, a luta, porque nós somos desrespeitados desde a questão de uma gestão política que não é sensível e que talvez a gente precisasse atacar justamente na escolha desses diretores de museus. Eu sei que são indicações políticas, mas para eles tomarem maiores conhecimentos sobre as profissões que são regulamentadas, né, que tem conselho, e que é um direito conquistado há mais de 20 anos que ela está mais regulamentada. Então, a gente lida aqui no Pará com pessoas que estão na gestão totalmente despreparadas, né, em relação à questão da profissionalização mesmo de pessoas que atuam em museus, no caso nosso aqui, os museólogos, né. Então, eu faço votos que essa nova gestão se empenhe, né, na questão da fiscalização, mas eu acredito, sabe, Saulo, também na formação, de chamar esses diretores. Eu acho que a gente tem que começar a mexer com essas diretorias também, né, esses prefeitos. Não sei de que maneira a gente pudesse fazer um curso de formação para essas prefeituras, né? Não sei se a gente tem esse cacife todo, não sei como chegar, mas que seria de suma importância, porque o que a gente percebe aí é justamente um desrespeito muito grande aos direitos conquistados do profissional. Tá bom? Então, era um pouco mais para reforçar essa ação. Que bom que houve a notificação, né, do Ministério Público Federal em relação a essas questões aqui no Pará. E a gente, quanto movimento e também como museóloga, a gente tem feito também esse empenho de sempre estar dialogando, ora vez com o Saulo, com a Jéssica, a Doriene, né, sinalizando essas ações aqui. Tá? Muito obrigada, e que bom que nós estamos reunidos numa assembleia assim, que espelha as nossas causas em comuns, né? É isto, boa noite. Muito obrigado, Lúcia. Quero aproveitar para te agradecer também. Acho que vocês são um exemplo no Pará, né, de organização, de mobilização, de articulação política. A gente viveu e vive, né, nas últimas décadas na museologia, nós vivemos um movimento de esvaziamento do nosso movimento associativo, né, desde que os conselhos foram criados, as nossas associações, nós tínhamos associações na Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, e essas associações morreram, assim como a ABM morreu, a Associação Brasileira de Museologia, né, então a gente precisa retomar e rearticular esse movimento associativo, né, porque nem tudo o Conselho pode fazer, a gente precisa também dessa pressão social, até para dar, inclusive, amparo social à atuação do Conselho, a gente precisa dessa mobilização, a gente precisa estar articulado. Eu acho que o Fórum é um exemplo muito bem sucedido disso. Espero que a gente possa replicar, né? Inclusive seria bom, a gente pode pensar depois também um curso, né, de como vocês se organizam, né? Eu acho que é uma coisa que o Conselho precisa muito e espera fomentar, né? Acho que você vai estar nessa comissão junto aí com a gente de formação, então vamos pensar em mais estratégias assim, né, de aproximação
e de fomentar, né, esse movimento de articulação, de mobilização. Aqui no Ceará também a gente tem uma participação grande, né, eu participo muito da rede de museus que a gente tem aqui, que tem um assento no Conselho de Política Cultural. Temos também a rede de educadores que a gente participa, a rede de museus comunitários, enfim. Então, estar nesses espaços, né, e mobilizar especialmente uma articulação de campo, né, o que eu sempre digo, né, não é só uma movimentação de museólogo, a gente precisa pensar de como que a gente também tem parceiros sociais que defendem a profissão junto com a gente, né, uma profissão isolada, ela não se mantém, ela não existe, né, ela precisa ter justamente essas energias sociais mais amplas junto com a gente, mas a gente precisa, como a Alana disse, se fortalecer também enquanto categoria, né, então esse movimento de articulação da categoria vai caminhando junto, né, com uma articulação com outras categorias, com outros movimentos, e a gente com isso vai avançando. Só para dar uma resposta tão rápida à questão que a Alana trouxe, nós como não temos assim uma disputa por chapa, Alana, a gente não tem necessariamente um plano, né, de uma candidatura, não é um requisito, né, solicitado pelo Conselho Federal. Agora, nós temos, inclusive, vamos aprovar amanhã, um plano estratégico, né, que agora nós temos um plano, nós temos um plano estratégico do COFEM, que define as metas, as prioridades, os eixos de atuação dos conselhos, né, em alinhamento, considerando que nós somos um sistema. E cada conselho também vai fazendo o seu planejamento. Nós estamos fechando um ciclo agora no COFEM, que eles fizeram um planejamento de 24 a 26, e nesse tempo todo a gente fez vários documentos de planejamento, só que nós não tínhamos consolidado um documento de planejamento estratégico do Corém. Esse ano a gente vai passar a ter para 26, e esse documento, ele está focado principalmente em 3 eixos, né, principais. Depois ele vai ser disponibilizado lá no site do Corém, as pessoas vão poder acessar, e eu espero também, vou mandar por e-mail, acho que é uma coisa que garante mais transparência, e é interessante, porque muita coisa, às vezes nós produzimos, mas fica lá no site e ninguém vê, né? A gente pensa que as pessoas estão vendo, mas não estão, então acho que é uma coisa que a gente precisa divulgar mais, né? Mas o nosso plano estratégico está focado para o ano que vem, em fortalecer a fiscalização, em trabalhar com essa dimensão da digitalização e da tecnologia da informação no Conselho, inclusive para poder auxiliar na melhoria desses processos de fiscalização, e tem um eixo também de aproximação, né, com a sociedade, com instituições, reforçar esse diálogo, essa parceria. Mais ou menos assim, de forma geral, são esses 3 eixos, né? O documento ele é mais amplo, ele apresenta um diagnóstico, inclusive, usando a matriz SWOT, né, a metodologia SWOT, para entender o conselho, quais são as nossas forças, fraquezas, fragilidades. Então, esse documento, na verdade, ele vai orientar a gestão do conselho. E aí não importa quem estivesse lá, esse documento é o documento base que vai orientar a gestão, entendeu? Então, independente, né, de qual gestão assuma, nós temos um documento que é estratégico, é o plano estratégico do Conselho, e isso gera um conjunto de objetivos estratégicos, e depois também vai gerar o quadro de atividades do ano de 2026, dentre os quais está prevista a contratação, por exemplo, de um fiscal museólogo. Um dos nossos desafios com relação a essa contratação do fiscal museólogo é porque a gente precisa fazer concurso para esse cargo. E aí a gente tem uma questão de sustentabilidade disso a longo prazo, que é sempre uma preocupação, claro, do Conselho, mas também toda a burocracia que envolve fazer um concurso. Então, a gente está no Conselho nesse momento, analisando, fazendo um estudo de viabilidade, de quanto será o impacto orçamentário, por exemplo, todo ano, né? Como é que fica o impacto orçamentário disso? Nós temos condições de manter esse impacto orçamentário, de segurar. Nós temos documentos normativos, porque a gente vai precisar elaborar plano de cargos e salários, a gente vai ter que criar essa vaga oficialmente, aí tem vários documentos derivados, então tem toda uma burocracia, né, que precisa ser feita, mas isso está no planejamento, a gente estudar quais são os impactos orçamentários, quais são os documentos necessários e como é que a gente vai conseguir operacionalizar a realização do concurso. E aí vai ser um passo, assim, a meu ver, importantíssimo para a gente ter uma pessoa, um profissional museólogo ou museóloga inteiramente dedicado à fiscalização. A fiscalização de pessoa física, a fiscalização de pessoa jurídica, principalmente, para a gente conseguir ter o respeito à legislação e aí casar isso com a atuação jurídica, né, de ter um apoio jurídico, de estar procurando e mandando tudo que for apurado para o Ministério Público e pressionando. Agora, com todas essas ações, precisa estar articulado. Precisa estar mobilizado. Foi o que aconteceu agora no Pará, por exemplo, havia uma mobilização, né, das pessoas, o fórum está ali mobilizado, o curso de museologia, então a gente está em sinergia. Se não tem essa sinergia, dificilmente a gente consegue produzir a ressonância social que é necessário para mudar a realidade, né?
Mas, enfim, é isso, vamos seguir. Eu peço para vocês, né, deixem isso como tarefinha para casa, né, se vocês puderem, se articulem nos estados de vocês para propor alguma atividade na Semana Nacional do Museólogo, da museóloga. Quem já tiver programação, como eu sei que a Lúcia tem agora, pode inserir a programação, né, que já está planejada na nossa semana também, né, e vamos seguir fortalecendo. Agradeço muito pela presença de vocês, agradeço pelo apoio que recebi durante esses 4 anos de gestão, que foram muito intensos, mas também acredito que a gente tem hoje um conselho bem diferente do que quando a gente chegou, e espero que ele siga, né, crescendo, avançando em outras frentes, e com isso a gente construir a museologia que a gente quer, né, uma museologia forte, uma museologia que está socialmente integrada, mas também valorizada de tudo, né, acho que a gente tem que mudar esse quadro. Eu percebo muito que a museologia, há uma valorização da museologia, mas uma desvalorização do profissional museólogo, e não pode ser assim, né? A gente não pode ter uma museologia que retira o sujeito dessa área, que é o profissional, né? Então a gente precisa reintegrar esse profissional no seu devido lugar, né? Isso a gente faz coletivamente, e eu acho que a gente tem um papel a cumprir, né? Cada um em nossos contextos, né? E conto com vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, gente, boa noite. Tchau, Saulo. Tchau, Saulo. Um abraço. Beijo para você, ouviu, querido? Para todos os amigos museólogos, que eu também sou, né? Com certeza. Estava um pouco afastada, mas vou voltar agora com toda essa força que ainda me resta. Ô, amiga, você é inspiração para nós. Tá certo, um abraço, gente. Boa noite. Boa noite, hein? Tchau, tchau. Muito obrigado. Saulo? Oi, Efraim, só um minutinho. Desculpa, é só uma dúvida que eu